Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, esse estudo, aos nossos Haverim, irmãos que estão ouvindo este estudo. Hoje nós teremos um tema bastante interessante, a qual muitas pessoas, muitos têm tratado este tema ou este assunto e este estudo que nós vamos falar, as pessoas até falam assim: nós temos que amar o próximo, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que o que nós estamos vendo com um fato evidente, o que está acontecendo nos dias atuais, nos dias maus, é exatamente ao contrário. As pessoas gostam de falar aquilo que não vivem. As pessoas gostam de falar da verdade, mas não vivem uma verdade. Elas gostam de falar coisas, mas não praticam nada. E isso é o tema principal que nós iremos falar a respeito disso. O amor ao eterno e o amor ao próximo. Como entender isso? Como entender essas coisas? Como entender esses dois mandamentos que Yeshua resumiu toda a Torá nesses dois? Ou seja, se você amar o eterno sobre todas as coisas, você automaticamente, você vai cumprir uma parte da lei. Se você amar o próximo, ajudar o próximo, fazer a tzedaká, ajuda, ter compaixão, ter misericórdia, você também vai cumprir toda a Torá. Porque ninguém que ame o próximo vai roubar, porque você vai estar roubando de alguém. Então ninguém que ame o próximo vai adulterar, porque você está adulterando. Ninguém que ame o próximo vai proferir falsidade contra uma pessoa. Uma pessoa que ama o próximo, ela não vai ser falsa testemunha. Entendeu? Então, muitos mandamentos estão realmente resumidos nesses dois que Yeshua falou. E muito interessante notarmos o seguinte: está escrito que nós temos que amar o Eterno com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Ou seja, você tem que ter esses três requisitos. Não é suficiente você só amar o Eterno com todo o seu entendimento ou com toda a sua força somente. Não! Você tem que amar o Eterno com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Então, isso sim é amar o Eterno. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Ninguém que ame o próximo passa ninguém para trás. Ninguém que ame o próximo calunia ninguém. Ninguém que ama o próximo profere falsas acusações contra alguém. Ninguém que ame o próximo vai ficar falando mal de ninguém. Por quê? Porque esta pessoa, ela ama o próximo. Então ela vai cumprir toda a lei. Não só a lei do Eterno, mas a lei dos homens também. A lei dos homens. Qual as leis dos homens? As leis que estão aí no nosso país, né, que são boas leis, boas que devem dar o controle para que a sociedade se organize, para que a sociedade viva num equilíbrio, em harmonia, para que não falte nada. Então, isso é só um resumo. Então nós vamos ler aqui em Levítico, capítulo 19. Vamos ler. Eu vou usar
A tradução, a Bíblia judaica, David Stan. Tradução David Stan. Então você pode também acompanhar na sua Bíblia aí, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte, 19, versículo 17. Diz o seguinte: não odeiem seu irmão no seu coração. Repreendam seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, amem seu irmão, seu vizinho, como a si mesmo. Eu sou Adonai. Veja o que o Eterno está falando. No versículo um pouquinho acima, diz o seguinte: não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não sejam neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco. Eu sou Adonai. Não odeiem seu irmão no coração. Repreenda seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Não se vinguem, não guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, amem seu vizinho como a si mesmo. Eu sou Adonai. Obedeçam meus regulamentos, né? Aí, isto aqui é bastante interessante. Vejam só. Amem seu irmão como a si mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a mim mesmo, eu não me conheço. E o que você hoje mais vê, o que vocês mais veem hoje, são exatamente pessoas que enchem a boca para falar que ama o próximo. Mas quando a situação chega para provar que você ama, elas odeiam, elas se vingam, elas caluniam, elas difamam. Então esta pessoa, ela nunca conheceu o Eterno. Está escrito em João, primeira carta de João, se eu não me engano é isso, está escrito: ninguém diz que ama o Eterno, a Deus, ou Adonai, mas odeia o seu irmão. É impossível. É impossível uma pessoa que diz: eu amo Deus. Eu pratico os mandamentos de Deus, mas eu odeio o meu irmão. É impossível, isso não existe. Isto não existe. O que você tem que fazer? Você tem que amar o seu irmão como a si mesmo. Como? Suportando, entendendo, tendo compaixão e misericórdia. E tem muitas pessoas que ainda perguntam e dizem o seguinte: eu não tenho forças. Eu não tenho forças para ter misericórdia de ninguém, compaixão de ninguém. Eu não consigo. Eu guardo rancor, eu guardo raiva, eu guardo ódio. Por quê? Porque você tem potencializado uma maldade no seu coração. E o seu coração, junto com seus pensamentos maus, eles estão sobrecarregando a sua vida espiritual. Eles estão sobrecarregando a sua vida espiritual. Então você perde o desequilíbrio, você perde o equilíbrio, desculpa, e fica desequilibrado e não consegue dominar os seus maus desejos. Não consegue. Eu costumo dizer e falo abertamente para você e assino embaixo e tenho prova e sou testemunha disso, que você pode fazer qualquer coisa contra você. Você pode cometer erros, você pode cometer pecados, você pode cometer falhas, até iniquidade.
Você pode cometer, porque você é um ser humano. Você herdou a maldade de Adão. Você herdou a maldade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você herdou. Você herdou, então você tem potencializado bruscamente a maldade. Então, por você estar potencializando esta maldade em você, no seu coração, você não consegue ter forças. É como eu estava falando, você pode cometer muitas coisas contra você mesmo. Cometer erros, falhas, pecados, mas é uma abominação se você cometer algo contra alguém, você fizer mal contra uma pessoa, você está tratando o eterno com maldade, você está afligindo aquela pessoa com maldições, você está afligindo aquela pessoa que é a imagem e semelhança de Hashem. Então, você está proferindo mentiras, você está acusando, você está caluniando, você está destruindo uma vida. Você falando mal de alguém, você está destruindo. Um homicídio, ele acontece com pequenas coisas. Um assassinato, ele acontece com pequenas coisas. Primeiro começa-se um assassinato. Existem vários meios, mas geralmente começa com uma inveja, começa com um ódio, com uma raiva, começa por alguém ter falado mal de alguém. Vejam só os casos que acontecem em famílias. Irmão que matou o irmão, pai que matou o filho, filho que matou o pai, mãe que matou a filha que matou a mãe, o filho que matou os pais que mataram o filho, porque começa com um sentimento de ódio, de raiva, essa pessoa não teve o controle disso, dessa situação, então ela fez isso. Então é muito mais pior você cometer algo contra alguém do que você cometer contra você mesmo. Quando você comete contra você mesmo se entende, se corrige. Quando você está no processo de techuvá, você mesmo entende, se corrige, você se exorta, você põe a sua vida no prumo, né, no caminho. Então você diz, eu não vou mais fazer isso porque isso desagrada o eterno. Então veja como é fácil. Agora, quando você comete algo contra alguém, para que o eterno te perdoe, você tem que se reconciliar com esta pessoa. Quando você comete algo contra alguém, para que o eterno te perdoe, você tem que se reconciliar contra ela ou com ela. Porque senão o eterno não vai te perdoar. E Exu, uma certa vez, ele disse uma coisa interessante e profundamente espiritual. Ele disse, quando você for fazer a sua oferta, né? Você for fazer a oferta no templo e lá te lembrares que tem alguém contra, algo contra você, deixa a sua oferta e volta e se reconcilie com aquela pessoa. E ele disse ainda mais, se vocês não perdoar as ofensas um dos outros, o vosso Pai Celeste não vai nos perdoar. Então tem muita gente falando de boca cheia e usando palavras, mas o coração está longe do eterno. Pessoas que se fantasiam. Eu tenho um vídeo aí que eu acabei de postar hoje. Um vídeo simples, só um comentário. Foi mais um comentário, foi mais uma conversa. Tem pessoas que querem ser judeu, só que ela não mudou, ela não controla. Ela nem sabe como controlar o seu Yetzer Hará. Ela não tem nem forças, mas ela quer ser judeu. Ela não tem nem força de controlar sua má inclinação. Ela não tem isso como prioridade, como mudança de vida, mas ela quer ser judeu. Preste atenção, o judaísmo ele se destacou e ele tem se destacado
E é através do judaísmo é que nós vamos conhecer Hashem. Mas não é para mim me fantasiar de judeu, não. Eu posso ser um israelita, eu posso ser um efraimita, mas tem gente que quer se fantasiar de judeu. Tem pessoas que mandam um e-mail para mim, me adicionam no WhatsApp, perguntam como que eu faço para ser um judeu. E a pergunta que eu faço para ela é o seguinte: você se perguntou como que você faz para você ser servo do Eterno? Para você servi-lo? Para você tê-lo no seu coração e ter a sua misericórdia, a shalom do Eterno na sua vida? Porque as duas tribos que mais se destacaram foi Levi e agora Judá. Eles se destacaram, eles têm uns méritos. Quem foi da tua família, meu amigo e minha amiga? Vou falar igual o pessoal da igreja. O pessoal fala, ei, meu amigo e minha amiga. Quem foi da sua família que passou noites e noites, dias e dias, anos e anos traduzindo do hebraico para o português? Quem foi da sua família que traduziu uma Bíblia? Quem foi? É muito fácil eu chegar agora, cair de paraquedas, olhar para o judaísmo e dizer, não, agora eu sou judeu. Ah, gente, vai criar vergonha na cara, desculpa a expressão, desculpa, mas isso é fato. O camarada não sabe nem quem foi os seus avós e está atrás de genealogia. Pessoal, esquece isso. Esquece isso. Mude o seu interior, mude sua vida. Como que você é com as pessoas? Como que você trata as pessoas? Como que você consegue trabalhar com pessoas no teu trabalho? Como que você fala? Será se você não tem colocado aquela pessoa num precipício? Ou será se você não já matou ela? Porque falar mal de alguém não precisa você matar e cometer um assassinato. Você já está matando ela. Então você é um homicida. E um homicida não é do reino dos céus. Mas tem gente querendo. Tem gente querendo, chegando na comunidade. Pessoas chegando na comunidade já querendo colocar kippah, colocar um talite, começar a orar em hebraico. Meu amigo, primeira coisa, as pessoas que vêm até aqui a comunidade, nós falamos o seguinte, ó, primeiro é concerto. Vamos ficar aí um tempo aí concerto. Vamos falar da Brit Hadashah, é concerto, Techuvá é concerto. Eu tenho que me consertar. E olha, preste atenção você que está me ouvindo. Tá escrito o eterno, presta atenção. O eterno encerrou todo mundo debaixo de maldição, ou seja, toda a raça humana é destituído da glória do eterno. Se não é Yeshua para morrer por você no madeiro, você já era. Você já era. E tem gente brincando. Tem gente esquecendo do sacrifício perfeito de Yeshua e se lançando em tradição que não lhe pertence, se lançando em rito que não lhe pertence. É o que eu estou falando, a pessoa caiu de paraquedas. Ela passou a vida inteira comendo carne de porco, comendo sangue, comendo camarão, barata do mar. Ela passou a vida inteira comendo jacaré, cobra, escorpião, lagarta, sei lá. Ela passou a vida inteira fazendo um monte de coisa errada. É como eu falo, eu dou exemplo. Eu passei 15, ó, desde quando eu nasci num berço católico. Fiz primeira comunhão, fiz eucaristia, fui para a igreja evangélica. Fiz teologia, sou teólogo, fui pastor de igreja e a minha vida inteira foi, eu tenho 40 anos.
35 anos na minha vida foi eu comendo lavagem, porcaria. Aí, hoje eu tô com 5 anos no judaísmo nazareno. Aí eu encontrei o judaísmo nazareno, aí pronto. Caí de paraquedas, agora eu sou judeu. Vá criar vergonha na sua cara. Seja filhos do nosso pai Avraham Avinu através das boas obras. Por gentileza, esquece isso. Esquece isso. O judaísmo em si, eles têm seus valores. E seus valores pertencem a seu povo, não é a nós. Não é a nós. Você pode ser um judeu. Não estou dizendo que você não é. Você pode ser. Mas se você não for judeu de natureza, né, de acordo com seus avós, pais, se você não for, pelo menos seja um gentil que come das migalhas, que cai da mesa do judeu. Mas não seja um judeu fantasiado, gente. É isso que eu quero que você entenda. E o amor ao próximo está caindo cada vez mais, como disse Yeshua, pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então muita gente está caindo justamente por causa disso. Justamente pessoas comprando livros, baixando livros do judaísmo, baixando o cão no celular, estudos e mais estudos da Kabbalah, desculpa, mas é verdade, baixando o estudo de Kabbalah, de saber da áurea, do disco voador, se a Terra é plana, se a Terra ela tem uma barreira que depois o navio caía e sumia, desaparecia. Tem gente descobrindo tanta coisa, mas você não vê abrindo a Brita Hadashah e falando, ó, está escrito isso aqui, ó. Você não vê falando da Brita Hadashah. Então o que nós estamos vendo hoje na atualidade dos dias maus é esta raça de gente que está se afundando cada vez mais e levando os outros. Como disse Yeshua, ele disse, vocês fariseus hipócritas, vocês percorrem céu e mar atrás de um prosélito. Vocês percorrem o mundo inteiro. Tem gente que é assim, fica percorrendo atrás dos outros, chamando os outros para ser judeu. Lá em Gueliana está escrito em Apocalipse, esses que se dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. E Yeshua foi e falou, vocês percorrem céu e mar atrás de um prosélito. E quando o encontra, faz ele 2 vezes filhos do inferno. Ele já é filho do inferno, porque ele está debaixo de maldição sem Yeshua. Todo mundo está debaixo de maldição sem Yeshua, sem a confiança, sem a emuná na expiação de Yeshua, sem vocês não saber disso, você está debaixo de maldição. Se você crê, você se arrepende, se você confia, se você tem a certeza de que o sangue, e você sabe o significado disso. Porque não é só acreditar, não, como eu acredito numa coisa no espaço. Não, não é isso. É eu confiar, testificar, vivenciar. Aí sim, ele faz expiação pela minha vida e eu já não faço mais parte da maldição. Eu sou regenerado. Então, se você não confia, você está debaixo de maldição. Então, você é filho do inferno, como Yeshua disse. Mas esses fariseus, esses aí que ficam atrás de gente, eles fazem 2 vezes mais. Filhos, por quê? Porque o foco é rito, o foco é tradição, o foco é colocar um kippá, o foco é deixar os peote, o foco é deixar a barba grande, o foco é andar com o sapato do Maimônides, é andar com o boné de Israel, com a bandeira de Israel nas costas, como se isso fosse levar você para algum lugar. Então preste atenção, cai a ficha. Se você saiu do cristianismo ou você não sabe para onde está indo, não vá se enfiando em qualquer comunidade aí que se diz
falar da palavra do Eterno para dizer que é judeu, não. Não olhe o judaísmo como a galinha dos ovos de ouro. Não olhe o judaísmo como uma Mega Sena, Telecena, sei lá, esses jogos aí. Não olhe isso. Não olhe o judaísmo como isso. Porque se tu olhar, você vai se tornar duas vezes mais filhos do inferno. Lá em Mateus capítulo 22, diz o seguinte, Matitialro. Pessoal, né? O negócio é sério. Não tem que ficar blá blá blá. Que blá blá blá, pô? Eu costumo falar a verdade. A pessoa vai tá na comunidade, é igual um exemplo. E Paulo várias vezes falou: vocês têm me visto como um inimigo por falar a verdade? Então não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. A palavra do Eterno é uma espada de dois gumes. Espada, ela fere. Ela penetra juntas e medulas e separa. E vai no mais profundo do coração. O que você fala às escuras será dito às claras, disse Yeshua. Tudo que você faz na ocultação entre quatro paredes, Yeshua vai trazer às claras. Então seja verdadeiro. Seja verdadeiro com você mesmo. Mateus 22 diz o seguinte, versículo 37 ao 39, diz o seguinte. Vamos ler do capítulo, deixa eu ver, capítulo 22, versículo 23, diz o seguinte, naquele mesmo dia, alguns seduquim vieram até ele. Eles são os que dizem não haver ressurreição. Então lhe puseram uma sheilá. Rabi, Moshe disse, se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deve se casar com a viúva para preservar sua linhagem. Havia 7 irmãos, o primeiro se casou e morreu, por não ter deixado filhos. A viúva se casou com o irmão dele. A mesma coisa aconteceu com o segundo irmão, com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de tudo isso, a mulher morreu. Portanto, quando os 7 ressuscitarem, ela será a esposa de quem? Porque todos foram casados com ela. E Yeshua lhe respondeu, vocês estão enganados, porque desconhecem a Altaná e o poder do Eterno, pois na ressurreição nem homens nem mulheres se casarão. Em vez disso, eles serão como os anjos no céu. E se os mortos serão ressuscitados, vocês não leram que o Eterno lhe disse? Eu sou o Elohim de Avraham, de Isaac e de Jacó. Ele não é Elohim dos mortos ou dos vivos? Quando a multidão ouviu como ele ensinava, ficou admirada. Mas quando os purishim perceberam que ele silenciara os Seduquim, reuniram-se. E um deles, especialista da Torá, não é qualquer um, tá, gente? Especialista da Torá, lhe propôs uma sheilá para enredá-lo. Rabi, qual das mitzvot da Torá é mais importante? Ele lhe disse, você deve amar Adonai de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esta é a maior mitzvah e mais importante. E a segunda é semelhante a ela. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes dessas duas mitzvot. Então dirigiu-se a um grupo de purishim e Yeshua lhe propôs uma sheilá. Digam, o seu conceito acerca do Messias, de quem ele é filho? Ele lhe disseram, de Davi. Ele lhe disse, então como é que Davi, inspirado pelo HaKodesh, o chama Senhor ao dizer, Adonai disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito,
até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés? Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia pensar em nada para lhe responder. Daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a lhe propor nenhuma Sheilá. Então veja, os dois mandamentos, todo mundo ama falar desses mandamentos. O padre, o macumbeiro, o budista, o evangélico, todo mundo gosta desses versículos. Mas praticar, rapaz, negócio é sério. Vamos ler lá Romanos capítulo 12. Olha aí, ó. Agora vamos ver que amor é esse aí, vamos ver. Capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte. Versículo 10 diz o seguinte. A realização de milagre, a outra profecia, a outra habilidade de julgar espíritos e a outra capacidade de falar em diferentes de línguas e outras habilidade de interpretar as línguas. Vamos ver se é isso mesmo. O mesmo Espírito atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. Do mesmo modo que é apenas um corpo com muitos membros, a todos os membros do corpo, apesar de muitos, continua um só corpo. Também é o Messias. Eu acho que não é isso, não. Só um minuto. Eu tô lendo Coríntios, desculpa aí. Confundi. Romanos, desculpa, capítulo 12, versículo 10. Diz o seguinte, agora vai. Não amem, capítulo 12, versículo 9. Não amem apenas de forma exterior. Eu só faço para ser visto. Eu quero fazer para que os outros vejam. De forma exterior. Rechacem o que é mal e apeguem-se ao bem. Amem-se devotamente, com amor fraternal, e deem exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. Não sejam preguiçosos quando é necessário o trabalho árduo, sirvam, porém, o Senhor com fervor espiritual. Veja aí. Está aí, ó. Quem é que faz isso? Me mostre, gente, por favor. Aonde você vê isso? Aonde você está indo? Num lugar? Existe isso? Se existe, Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno por causa deste lugar e destas pessoas. Mas geralmente você não vê. Você vê muita gente falando, amando de forma exterior. Mas o interior está longe. Não existe amor. Então, esses dois versículos que Yeshua falou, esses dois mandamentos, cumprindo toda a lei, os profetas, muitos gostam de falar. E fala mais do que a cobra, do que o homem da cobra, como dizia minha mãe. E eu me perguntava, que homem da cobra é esse, moço? Nunca vi esse homem da cobra, que falava demais. E eu não sei até hoje. Mas ela tinha esse dito. Fala mais que o homem da cobra. Tem gente que tá com essas palavras na boca. Não sai da sua boca. Mas praticar, pergunte. Veja, observe. Veja se isso acontece. E tem gente que se esconde. Tem gente que fica se escondendo. Achando que o Eterno não tá vendo nada. Essas pessoas que se escondem, que dão uma de Jão sem braço. Essas pessoas que fazem a maldade, praticam a maldade, comete assassinatos que são assassinos. Assassino não é só quem mata ali fisicamente, não, gente. Eu já falei, assassino são aqueles que falam mal um dos outros, caluniando. Isto é um assassino. A pessoa já matou aquela pessoa faz tempo.
Ela só não tem coragem por causa das leis. Então tem gente que gosta de dar uma de João sem braço, de esquecido, entendeu? Gosta de dar uma de João sem braço, esquecido das coisas, fazendo as coisas nas ocultas e achando que o Eterno não tá vendo nada. Ela cria uma sensação de impunidade. Ela cria uma sensação de impunidade. Como se o Eterno não fosse julgá-la, como se o Eterno não soubesse de nada. Ah, meu Pai amado. Pessoal, vamos ser verdadeiros. Por gentileza, por favor. Né? Eu sei que é difícil nos últimos dias. Nós vemos aí, principalmente em lugares muito humildes, em situação precária, porque há famílias sendo destruídas, famílias que não têm, os filhos não são exemplos. Você pode ver, geralmente, quando a filha ou o filho é fofoqueiro, é curioso, gosta de ficar se intrometendo na vida dos outros, para chafurdar, entendeu? Essas pessoas que geralmente são assim, que têm raiva, mágoa, caluniam, falam mal um do outro. Geralmente elas aprenderam com os pais. Elas aprenderam com os pais. Então, para você falar a verdade para essa pessoa, é motivo de ofensa. Quando você fala da palavra do Eterno para esta pessoa de forma corrigir esta pessoa como está escrito, que a palavra é apta para corrigir e exortar. A palavra do Eterno é inspirada e apta para corrigir e exortar. Entendeu? Então, quando você fala da palavra para essas pessoas, é uma ofensa. E se você está se sentindo ofendido, é porque você precisa mudar. É porque você precisa criar vergonha na sua cara. Desculpa a expressão. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por isso. Já passei umas e boas já. Tenho experiência. Conheço muito bem. Muita gente. Já passei, já fui traído, já fui caluniado, já fui difamado por pessoas que comiam na minha comida e bebiam da minha bebida e moravam na minha casa. Pessoas que moravam, que ficou na minha casa, que se hospedou, que passou dias, pessoas que resolvia problemas delas, entendeu? Resolvia problema delas a ponto de pessoas quererem se matar. E eu resolvia o problema. Então eu já tive experiência vasta com de tudo que não presta nesse mundo, já presenciei. Entendeu? Então, quando eu falo essas coisas, é porque também eu era assim. Eu era invejoso, eu tinha raiva das pessoas, eu tinha ódio, eu falava mal de alguém, eu falava mal das pessoas sem medir esforços. Mas um dia, quando eu comecei realmente o processo de Techuvá, que não é fácil, não é fácil. Se você está indo no lugar e você acha que você já é judeu, é porque você precisa mudar. Que acho que nem o principal ainda você está colocando. É como se o Eterno ele tirou o povo do Egito e reabilitou o povo, transformou o povo, corrigindo com a palavra, deu leis, regras para que o povo se organizasse. O processo de Techuvá demorou tempo, e teve gente que não criou vergonha na cara. Teve gente que se precipitou a descer vivos no Sheol, pro Sheol. Sabe por quê? Porque não criaram vergonha na cara. Entenderam? Teve gente que via tudo, mas na rebelião de Korah, começa com rebelião, é assim mesmo. Então, se você está se sentindo e com raiva de mim, é porque você precisa mudar, gente.
Entendeu? João Batista chegava no deserto, ele não falava coisas bonitas não, gente. Ele não chamava ninguém para se tornar judeu, não. É lógico que todo mundo já era judeu, a maioria. Mas, mas ele não ficava pregando ali, ele falava do reino dos céus, ele não falava de tradição, tinha que colocar mais uma reza. Vamos colocar mais uma reza aqui, porque não tá bom. Vamos colocar mais um rito. Ó, se nós estamos lavando as mãos 3 vezes ao dia, vamos lavar 7. Cuidado, use luvas. Olha o ponto da imbecilidade que as pessoas estão indo. Quando você for no ônibus, não toque em ninguém, porque essas pessoas estão impuras. Ah, gente, pelo amor do Eterno, pelo amor de Hashem, esquece isso. Se volte para o Eterno, se volte. Tem o dom do arrependimento dentro de você. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas nós vamos falando, orientando. Nós vamos falando. O anti-Mashiach já opera. E tem muitos anti-Mashiachs, pequenininho, surgindo e que estão já operando. Entenderam? Então, é complicado. Hoje a verdade se tornou mentira. E a mentira se tornou verdade. As pessoas, hoje você conversando com algumas pessoas, elas generalizam. Como eu estava conversando com um parceiro de trabalho, e ele falou, já perdi minha carta umas 4 vezes, minha esposa já perdeu também. Mas o que que a gente faz? A gente paga R$ 1.000 e aí recebe a carta novamente. Então veja, isso se tornou natural. Daqui um dia o roubo vai ser natural. Já estão tratando a pedofilia. É pedofilia. Estão tratando a pedofilia como uma doença. Estão tratando algumas coisas como doença. Daqui a pouco tudo vai ser doença. O coitadinho. Infelizmente vai ser assim. As pessoas vão. Elas se fazem de vítimas. Eu sou vítima da sociedade. É como eu estava falando, eu posso estar errado nisso. Mas esse erro eu vou levar, viu? É igual antigamente não se tinha homossexual. Lá no Nordeste chamava de viado, né? Antigamente não tinha, aparecia um e outro, mas respeitava, não era vulgar. Ele tinha a vida dele lá e já era. Então, o homossexual. Hoje são vítimas. Estão se fazendo de vítimas para a sociedade aceitar. É igual o Holocausto. É igual o Holocausto. O Holocausto nós sabemos que existiu, tem provas disso, tem nos campos de concentrações que existiu, que estão lá na Alemanha. Nós sabemos. Mas ninguém fala qual é o motivo de tudo isso. Ninguém fala que é o repúdio dos seus rabinos que xingavam Yeshua, que desprezavam Yeshua. Mas não, é vítima agora. Tudo o Holocausto, agora é o Holocausto. O judeu é se tornando vítima. O negro, antigamente, o negro, ele estudava, virava juiz e tal, que a pessoa, né? Foi alguém na vida.
A pessoa tinha capacidade. Hoje não, o nego está também se tornando uma vítima. Nós sabemos que existe racismo, gente. Tô falando. Nós sabemos, mas não seja vítima, em frente. Vai em busca do seu objetivo, não para no tempo, não. Fica aí parando no tempo por causa de besteira. Mas não, o que eu quero dizer, as pessoas estão se tornando vítima. Então tudo agora vai ser assim. Então falar a verdade, é isso que eu quero que você entenda, é motivo de afronta, é motivo de você, de uma pessoa se tornar sua inimiga por falar a verdade. Por falar as coisas, está na Bíblia. Eu já falei, eu falo na comunidade, eu falo para as pessoas, digo, olha, quando você ficar com raiva de mim, fica com raiva da Bíblia. Isso, fica com raiva da Bíblia, fica com raiva do Eterno. Fica com raiva dele, porque foi ele que mandou falar. Foi ele que mandou falar. E tem gente que fica escondendo, maquiando, porque às vezes a pessoa, ela não pode ouvir isso, ela não pode ouvir aquilo, tem que maquiar coisa nenhuma não, gente. Não tem que maquiar coisa nenhuma, que é errado e acabou. Se você está errado e não consegue mudar, lute para mudar. Não transfira a sua culpa para os outros, não. Assuma, seja verdadeiro nisso. Tem gente, como eu falei, que não serve nem para assumir seus erros. Ela nem presta para isso. Ela não presta nem para se associar com gente que não presta. Porque se ela não presta, ela nem se associa. Porque os dois não prestavam. Entendeu? Ela não presta nem para fazer parte de uma organização errada, mas ela é errada. Mas ela mesmo não assume os seus erros, a sua maldade, né? Ela não assume. Então, infelizmente, é disso que eu estou falando. As pessoas estão se lançando na podridão, né? Na podridão. Eu vejo algo de errado, eu não falo nada. Tá escrito, se seu vizinho, se você vê seu vizinho caminhando e você falar, ó, ele vai cair, ele vai cair no buraco e ficar calado, eu vou pagar por isso, meu amigo. Tá escrito na Torá, se eu ver um amigo ou um cego colocar um obstáculo no caminho do cego, eu vou pagar por isso. Né? Se eu ver uma coisa errada e ficar quieto, não falar, é lógico que tem os meios, como você falar, as maneiras, para que talvez existe graus, o grau que aquela pessoa, um exemplo, você não pode também ficar corrigindo qualquer um. Não, se as pessoas vêm na comunidade, é porque elas querem ouvir a palavra do Eterno. Então, meu amigo, se tu ficar com raiva de mim, então por que tu tá vindo? Eu não te chamei. Eu não chamo ninguém para vir para a comunidade. As pessoas entram em contato comigo, mandam um e-mail, a gente marca um local, explica a situação, falo como é que é uma comunidade que não tem nada a ver com igreja, entendeu? E lá ela vai ouvir a palavra do Eterno, concerto, techuvá. Se ela ficou com raiva, meu amigo, eu não chamei ela. Eu não chamei ninguém. Você veio para você ouvir a palavra do Eterno. E você vai ouvir. E você vai ter que se corrigir, ou não. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou vou à frente ou fico para trás. É assim que tem que ser. Mas não. A pessoa, ela vai, caiu de paraquedas, ela vai para a comunidade. Chega lá, alguém fala uma verdade para ela, fica de beijo. Ou guarda rancor. E quando for no final de que tiver uma oportunidade, ela esculacha. Eu só conheço uma pessoa. Uma. Uma pessoa que, que o Eterno abençoe essa pessoa. Que um dia saiu do nosso meio e não falou mal de nada. Eu conheço. De nada, né? Ela falou que não era para ela aquilo ali. Não era para ela. Entendeu? Não era para ela.
Então ela pegou e falou: Gleison, tô saindo, me perdoa. Eu falei: Baruch Hashem, fica na paz, fica na Shalom. O resto que saiu, já passou mais de 100 pessoas. O resto que saiu sempre falou mal. Sempre falavam mal de alguma coisa. Sempre. E eu não chamei ninguém. Não chamei ninguém. Todos vieram por livre e espontânea vontade. E vai ser assim até o final de tudo. Então, que você se conserte. Que você viva esses 2 mandamentos com amor e observância, com forças, com emuná. Vá fundo, se conheça, em vez de você deitar e ficar pensando em merda. Desculpa a expressão, eu sou bem assim mesmo, gente. Eu sou bem assim mesmo, tá? Desculpa, na comunidade é pior. Em vez de você ficar pensando em outra coisa, na novela. Tem gente que vai dormir pensando na novela e acorda pensando na novela, gente. Em vez de você ficar com a cabeça atravessada, se tu não tem força para orar, medita. Procura se conhecer. Veja os pontos que você precisa mudar. Veja. Seja verdadeiro consigo mesmo. Aí você sendo verdadeiro com você mesmo, o que vai acontecer contigo? Você vai começar a controlar os seus desejos maus, as suas vontades de prejudicar os outros, você vai controlar. Você vai ver calado. Tem gente que só vive falando. Gente que dá bom dia a cavalo, fala pelos cotovelos. Tem gente assim. Mas não, em vez dela ficar calada, pensando, né, meditando, falou, ó Deus, ó Eterno, tem que mudar nisso. O que eu preciso para mudar naquilo? Qual é a força? O que eu vou desempenhar para que eu mude isso? Para que eu mude aquilo? Não é fácil. Isso é techuvá. E ouvindo a palavra no Shabat, ouvindo a Torá, concerto. Toda a Torá, toda a Brit Hadashá, todo o Taná, toda a Bíblia é para corrigir, correção, correção, para o indivíduo se corrigir. Toda, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar para você. Que o Eterno te abençoe e tenha misericórdia de você, pelo amor dele mesmo. Que ele tenha misericórdia de todos nós. Porque está escrito: o justo é salvo por um triz. Tá bom? O justo. Não é o judeu, não, é o justo. É salvo por um triz. Quanto mais aqueles que não estão nem aí. Aqueles que não estão nem aí. Que não são justos. São filhos de Rassatã. Aí é que não vai mesmo. Que o soberano te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, que ele te dê a shalom. Hoje e amanhã, para todo sempre. Compartilhe este vídeo, envie para os seus amigos da igreja, envie para os seus amigos de sinagoga. Vai lá, envia lá. Envia lá, não fica querendo ver coisa bonita, maravilhosa, não, gente. Não se encante com isso, tá? Então compartilhe e passe para as pessoas. Isso é a prova do amor. É o amor, que o amor repreende. O amor exorta. Tá lá a prova do amor lá. O amor, é Gálatas 5, para finalizar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto. Vamos ver. Gálatas, tal. O amor. Quer ver? Quer ver? Cadê você? Gálatas 5. Aqui, ó.
Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para dar margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase: ame o próximo a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Tá vendo? Aí, ó. Aí diz aqui, ó. Deixa eu ver. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 diz: é o amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca, tá vendo? Se você não pertence a Yeshua, você automaticamente não ama o próximo. É óbvio, né? Amém. Shalom a todos.